Boa noite a todos. Igreja em pé, por favor, aqueles que puderem. Vamos daqui a pouquinho louvar a Deus, agradecê-lo, adorá-lo, pedir, por que não, nosso Deus Todo-Poderoso. E nós estamos na sua casa, não cumprindo aqui tabela, tradição, por mais uma semana, mas o privilégio de estar aqui, de adorá-lo. Vamos fazer isso com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. E para isso nós vamos ler o Salmo 92, do versículo 1 ao versículo 5, hino de gratidão a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está nos visitando. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos ler todo mundo juntos? Ó Senhor Deus, como é bom e dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. 2, passa rapidinho. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. E o verso 5, que grandes coisas tem feito, ó Senhor, como é difícil entender os teus pensamentos. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos pelos grandes feitos que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Muitas vezes nós não entendemos a tua soberania, nós não entendemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e aquilo que o Senhor tem feito, mas nós confiamos, Pai, nós entregamos a Ti, por isso nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para entregar a nossa vida a Ti, nós estamos aqui, Pai, para agradecer pela Tua fidelidade, estamos aqui para agradecer pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua graça sobre a nossa vida, agradecer por mais uma semana que passou e o Senhor cuidou de cada um de nós, e também pedir a tua proteção na semana que se inicia hoje, Pai. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio, obrigado, Senhor, pela graça poderosa de nos conceder vivos, com saúde, para estar na tua casa, e que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, através da tua palavra, que o Santo Espírito possa ser derramado em cada vida aqui presente, Pai, que a tua palavra poderosa possa confrontar, desafiar, mas também encorajar cada irmão e irmã aqui presente. Por isso nós entregamos esse culto a Ti. Aceita a nossa adoração, aceita, Pai, o nosso louvor. Nós nos entregamos a Ti e oferecemos esse culto a Ti, Pai. Nós queremos cultuar em espírito e em verdade. Por isso que caia por terra todo mau pensamento, que caia por terra toda a incredulidade, para que nós possamos estar unidos numa só fé, no mesmo amor e no mesmo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor. Amém, graça e paz, igreja. Convido você a colocar o seu coração diante do Senhor e se derramar diante da presença gloriosa do Senhor nessa noite. Nós deixamos muitas coisas e às vezes nós não conseguimos nos entregar totalmente diante do Senhor, mas quando nós estamos aqui na casa de oração, na casa do Pai, nós temos que abrir o nosso coração. E eu te desafio hoje a entregar tudo aos pés do Senhor. Como o pastor disse, nem sempre nós entendemos, compreendemos os desígnios do Senhor, mas Ele está presente sempre, amém? Vamos escolher estar aos pés de Jesus, porque isso nunca nos será tirado, amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és.
teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, nós amamos, Senhor. Eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis do que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Se derrame aos pés do Senhor. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, é nossa herança.
recompensa, o nosso galardão. Nós te louvamos, Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos estar onde os louvores estão. Nós queremos nos derramar diante da Tua presença. Marca os nossos corações nessa noite. Prepara os nossos corações para tudo que o Senhor tem para falar e fazer em nós e através de nós. Nós nos rendemos, Senhor. Eis aqui a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podeis sentar, nós vamos confessar os nossos pecados. Na verdade, é um encontro que nós temos conosco mesmo, né? A igreja confessando os seus pecados uns aos outros. Não precisa de ser de forma audível, mas nós precisamos fazer isso. E talvez você esteja num momento difícil, talvez uma luta espiritual, talvez uma luta externa, talvez você não sabe como agir diante da sua família, do seu trabalho, talvez uma decisão, uma incerteza. Depois, no final, nós teremos um momento de intercessão, onde nós vamos orar uns pelos outros, pelos enfermos. Mas agora, eu quero que essa oração seja individual. Eu quero que essa oração seja você e Deus. Onde Deus precisa colocar o dedo na ferida? Onde? Você sabe. Então, um momento com Deus. Senhor, eu preciso mudar meu temperamento. Senhor, eu preciso amar mais. Preciso mudar meu jeito de falar. Preciso ser mais compreensivo. Preciso ser mais amoroso. Senhor, eu preciso ter mais intimidade contigo. Não sei. São N questões que nós precisamos nos acertar com Deus. Então agora essa oração individual é uma oração entre você, o espelho e Deus. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Salmo 139, versículo 1 e 2, e depois o versículo 23 e o verso 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Seja essa a nossa oração, porque o nosso Deus, Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele sonda, Ele tem poder para isso. E o melhor de tudo, Ele entende você. Ele entende o que passa, a angústia. Ele entende o nosso desânimo. Ele entende a nossa frustração. Ele entende tudo. Então, se coloque na presença de Deus, de forma individual. Sabe, eu acho que na igreja a gente ora muito uns pelos outros, isso é muito importante, mas nós precisamos estar bem para ajudar a nossa família, nós precisamos estar bem para ajudar as pessoas lá fora. Então que seja mais uma oração, além dessas que você faz na sua casa, mas que seja mais uma oração individual, pedindo força para Deus, porque Ele quer nos usar e Ele tem propósito na nossa vida, amém? E não vamos enterrar esse propósito. Em nome de Jesus, Ele vai nos dar força até o final da nossa vida. Mas para isso nós precisamos ter intimidade com Ele. Quem quiser ficar sentado, ou em pé, ou de joelho, fica à vontade de acordo com o seu físico, mas eu quero que o teu coração se incline a Deus nesse momento. E nós vamos fazer esse momento de oração. Depois que terminar a oração, a igreja sentado, nós estaremos cantando um hino juntamente com o Ministério de Louvor. Pastor Jonatas, faz essa oração, por favor.
Deus, maravilhoso Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, em um momento único nosso contigo, Pai. Ouve as nossas orações, Pai. A tua palavra diz que o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, conhece o mais profundo do nosso coração, Pai. Que a oração deste meu irmão, desta minha irmã, possa chegar a Ti neste momento, Pai. E que dos céus o Senhor possa responder, Senhor. Ah, Pai, aonde a guerra, que essa pessoa encontre paz. Aonde a desilusão, Pai, que esta pessoa encontre esperança, Senhor. Aonde parece que não há mais caminho, ah, Pai, faz um caminho novo, escreve uma história nova, vivifica, Senhor, aonde, ó Pai, não há mais nada, Senhor, os sonhos que se perderam, as frustrações da vida, as desilusões, Pai, a falta de fé muitas vezes, Senhor. Ah, Pai, vem ao nosso encontro, ao encontro de cada um, Pai. Há pessoas aqui que não conseguem nem expressar a dor que sente, Pai. Não conseguem nem falar aquilo que se passa. Mas o Senhor olha para nós e lembra que nós somos pó, Pai. Que nós somos barro e precisamos ser refeitos novamente, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Pai, que lares, ó Pai, possam viver em paz. Que o Teu amor possa reinar nesses lares, nesses corações, Pai. Aonde há pessoas, Senhor, doentes até mesmo fisicamente, espiritualmente, Senhor, cura, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor há de tirar de nós todo espírito cansado. Retira, Senhor, todo espírito cansado, renova as nossas forças em Ti, Senhor. Renova a nossa esperança em Ti, Pai. Renova, Senhor, os nossos sonhos em Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, abraça as nossas vidas. Perdoa-nos. Vê se há em nós algum caminho mau e nos trilha no caminho certo, no caminho eterno que conduz a Ti, Pai. Pai, repreendemos todo mal que se levanta contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, Pai. Espírito do engano, obra satânica que se levanta nesses últimos dias, nós repreendemos, Pai. Nós declaramos os nossos lares abençoados, as nossas vidas cercadas pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor. Fica conosco, Pai. Trabalha em cada coração, em cada vida. E que esse culto seja um marco, um memorial nas nossas vidas, Pai. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Mesmo assentados, louvemos ao Senhor. Faça desse hino uma oração. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido
tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe do perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém. Nós cremos no poder da restauração, no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você possa recomeçar a partir de hoje. Amém? Quero chamar aqui à frente os aniversariantes de segunda-feira, que dia foi segunda? Dia 22, isso? Até o dia de hoje. Quem fez aniversário no decorrer dessa semana, vem cá, nós queremos orar por você, ou quiser erguer uma das mãos também, estaremos orando pela sua vida. E aniversário de matrimônio, de casamento também, do dia 22, segunda-feira, até o dia de hoje. Quem? Ninguém fez aniversário essa semana? A Eline e o Robson, aniversário de casamento? Os dois? De aniversário, então, natalino e casamento, que bênção. Mais alguém fez aniversário? Gente, eu não lembro de cabeça se eu dei os parabéns. A gente não está olhando mais na lista de hall de membros, justamente porque acaba esquecendo de alguém. Então, se alguém fez e quiser receber oração, estamos à disposição para orar e abençoar sua vida. Vem mais perto aqui. Quantos anos de casados? 21 anos, oh glória. E quem que fez aniversário? Eline? Fez essa semana mesmo, Eline? Segunda-feira. Deus abençoe a vida da Eline, Deus abençoe a vida do casal. Mais ninguém? Então, a igreja em pé. Quero chamar a família Alvo de Oração, Léo e Sônia, né, conseguiram chegar a tempo, tinham um compromisso. E, graças a Deus, a Giovana tinha uma prova e conseguiram chegar a tempo. Então, estaremos orando pela vida do Léo, pela vida da Sônia, Giovana. E depois estaremos fazendo o sorteio de mais uma família alvo de oração. Estendo suas mãos em direção a esses irmãos. Pai, nós agradecemos por mais um ano de vida, agradecemos pelo aniversário de casamento do Robson, pelo aniversário da Eline, agradecemos porque até aqui o Senhor tem ajudado esta família, Pai. Assim também com a família do Léo, a Sônia, a Giovana, o Henrique, toda a família, Pai. Nós agradecemos pela Tua provisão, pelo pão de cada dia, mas agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos desperta toda manhã. O Senhor é o Deus que nos traz paz, nos traz esperança. Nós agradecemos porque a Tua mão poderosa esteve sobre estas famílias, Pai. E continue estendida sobre esta família, Pai. Ajudando, abençoando. Colocamos, Senhor, sonhos e projetos nas Tuas mãos. E que o Senhor venha realizar não só na vida deles, mas também na vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, por toda a geração. Que essas famílias sejam e continuem protegidas por Ti e debaixo da Tua provisão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir essas famílias. Deus abençoe. Parabéns, parabéns, Eline, parabéns. Pertinho, aniversário do casamento foi? Dia 25 é bem pertinho. 22 e 25. Comemora junto. Deus abençoe.
Deus abençoe, Deus abençoe. Léo, obrigado pelo café hoje. Deus abençoe, Deus abençoe. Ó, agregado aí. Eita, que bênção. O Léo que fez ele vir aqui na frente. Você vem, ou você vem, Henrique. Bom, vamos louvar o Senhor, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Faça isso com toda alegria. Então, tome nota, Leni de Almeida Lima, Leme e família. Estaremos orando pela nossa irmã Leni, o Toninho, toda a família. Aleluia, Senhor. Ainda em adoração, coloque a mão no seu coração, abra o seu coração para essa canção, faça dela uma oração neste momento. Pense quando você está, só você e Deus, naquele lugarzinho secreto, naquele jardim particular, e cante esta canção como se fosse uma oração entre você e Ele. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor.
te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim pático. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim pático. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Amém, Senhor. Senhor, sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco. Se nos afogamos, o Senhor tem a mão para nos tirar daquela situação. Se estamos passando por algo ruim, Ele está do nosso lado. Precisamos confiar nele. Confia no Senhor em todos os momentos da sua vida. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Às vezes a situação parece tão difícil de acabar, parece que está tão longe daquilo simplesmente se extinguir. E Ele está lá, esperando você de braços abertos para te ajudar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, eis o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, eis o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia.
submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Nós sabemos quem tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Sinta o respiro do Senhor nessa noite. Sinta o ar fresco da brisa do Santo Espírito te renovando nesse momento. Se você está navegando no mar de águas turbulentas, sinta o Senhor te resgatando nessa noite. Sinta o Senhor te trazendo à tona para respirar. Ó Senhor, renova em nós a alegria da salvação. Grava a eternidade em nós, Senhor. Grava a certeza de que nós estaremos contigo, Senhor. As lutas aqui são tão breves, perto da glória que irá se revelar na segunda casa. Mas enquanto isso, nós queremos estar aos teus pés. Nós queremos estar derramados na tua presença. Ó Senhor, nós precisamos tanto de ti, tanto. Nós dependemos tanto do teu amor, da tua misericórdia. Nós dependemos tanto do teu renovo. Nós queremos mais de ti, Senhor. Porque quanto mais nós temos de ti em nós, menos nós temos de nós, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Ó Senhor, dá-nos, Senhor, a tua presença para que nós tenhamos nossas forças restauradas. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos estar aos teus pés, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por estarmos distantes de ti muitas vezes. Nós queremos nos derramar, Senhor. Nós queremos estar diante de ti. Nós precisamos disso, Senhor. Nós não conseguimos viver longe do teu amor. Grava isso em nós, Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor nesse momento. Diga o quanto você precisa dessa presença. Declare isso ao Senhor. Ele recebe as suas lágrimas de adoração e derrama renovo sobre a sua vida nessa noite.
Receba o renovo do Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Jesus, precisamos do Senhor. Precisamos de ti, Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de ti ao acordar, ao dormir, ao levantar, ao caminhar, ao correr, no trabalho, nas faculdades, nas escolas, na nossa casa. Precisamos de ti em todos os momentos. Precisamos de ti, ó Pai. Enche-nos com teu Espírito, enche-nos com a tua graça, enche-nos com o teu poder. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Jesus, precisamos de ti, ó Pai. Dê uma salva de palmas para Ele, amém? Quero chamar as crianças, estarão saindo para o culto infantil. Deus venha abençoar as nossas crianças. As professoras, professores. Pai, nós intercedemos pela vida dessas crianças, adolescentes, pré-adolescentes que aqui estão, que representam suas famílias aqui, representam o nosso presente, o presente da igreja, mas também o futuro da igreja, Pai. E abençoa também, Senhor, as professoras que estarão trazendo a Tua palavra ao coraçãozinho delas. Que o Senhor possa ajudá-las a lembrar tudo aquilo que elas estudaram, elas possam passar com ousadia e que desde já o Evangelho possa estar gravado no coraçãozinho delas, Pai. É a oração que nós fazemos. E assim também fica com a minha vida. Me usa como instrumento nas Tuas mãos. E que a palavra também que nós vamos ler e expor aqui também possa cair em terra boa e possa germinar 30, 60 e 100%. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 até o verso 16. A soberana vocação. Hoje nós vamos falar um pouquinho, a corrida ainda não terminou. A corrida ainda não terminou. E aí eu pergunto para você como é que você está, porque nós já chegamos no final, não, mas no meio do ano, já passou o meio do ano, né? E eu não sei se você está inteirão ainda, né? Ou está meio espancadão aí pela fase dos 6 meses. Hoje eu brinquei de manhã, se você tem a árvore de Natal ainda na sala da sua casa, não precisa tirar, porque já está chegando Natal de novo, né? Passa muito rápido. E a corrida ainda não terminou, nós estamos aí, né? Eu sei que todos nós fizemos plano no começo de janeiro, né? No começo do ano. Não sei como estão os teus planos, teus projetos, os teus sonhos, mas a palavra de Deus diz que a nossa vida continua. O meio do ano já chegou, mas não é para parar. A corrida ainda não terminou. Amém? E o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
por Cristo Jesus. Filipenses 3, já li o 12, agora o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos maduros, ou perfeitos, em algumas traduções, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Quando Paulo escreveu Filipenses, ou a igreja de Filipos, ele estava preso em Roma, aproximadamente entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Sabemos que Paulo talvez se converteu lá pelos seus 30 anos, e aqui já passaram mais 30 anos da sua conversão. E Paulo continua pregando o evangelho sem parar em uma prisão. E a igreja de Filipos era uma igreja muito querida por Paulo, uma igreja que ajudou muito Paulo. Foi a primeira igreja fundada na Europa. Ela nasceu em meio a perseguições, ela nasceu em meio às prisões e ela nasceu em meio aos milagres. Você pode acompanhar lá em Atos capítulo 16. Era uma igreja generosa, fiel e parceira do evangelho. Tanto é que no capítulo 3, no mesmo capítulo que nós lemos, mas se você ler no comecinho, Paulo combate aqueles que confiavam em méritos religiosos, depois de dizer que tudo considera perda por causa de Cristo. Isso você vai ler do versículo 7 até o versículo 11. Então Paulo está falando para uma igreja querida, uma igreja que ele amou muito, uma igreja generosa, e ele está aqui dizendo que nada pode o parar. Não é questão de religião, não é questão de placa da igreja, mas aqui nada parava Paulo por causa de Cristo. Paulo estava com seus olhos fixos ou fitos em Cristo. Tanto é que ele mesmo diz, que nós acabamos de ler no versículo 12: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Então, em primeiro lugar, eu vejo aqui que quem vence é quem nunca para de correr. Nunca pare de correr. Nós precisamos estar sempre andando para frente. Não voltando, mas andando. Não olhando só no retrovisor, mas olhando para frente. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o cristão não vence porque já chegou, mas porque continua correndo para Cristo. E nós precisamos de um alvo. Muitos param de correr, muitos desanimam porque perdem o alvo. Eu sei que todos nós temos sonhos. Hoje de manhã nós falamos aqui sobre o reino de Deus. Falamos sobre Jesus como rei no domingo retrasado. E hoje de manhã o reino de Deus. E nós usamos também o versículo de Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós falamos do reino, nós falamos do próprio Deus. O reino dele descendo aqui no céu. Então nós falamos de paz, nós falamos de esperança, nós falamos de amor, mas nós falamos de justiça. O reino de Deus e a justiça é vertical justamente com horizontal. Porque quando nós falamos de reino, nós falamos do amor de Deus abençoando o próximo. A justiça pelo próximo. Então quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos, nós falamos do reino. E outras coisas vos serão acrescentadas. E essas outras coisas você pode encaixar sim. Alguns sonhos. Sonhos que não vai acontecer lá no céu. São sonhos terrenos. Depois desse corpo transformado de corruptível para um corpo incorruptível, seu sonho não vai precisar mais. Então todos nós temos sonhos. Importante os nossos sonhos estar ligado entre céu e terra, terra e céu. Então o nosso alvo é Cristo. Mas ninguém está pedindo para você deixar de sonhar. Ninguém está dizendo para você parar com tudo e olhar só para Cristo. Não, nós olhamos para Cristo enquanto nós andamos.
Sabe, às vezes as pessoas confundem isso. Olhar para Cristo é em todos os minutos da vida, a partir do momento que você acorda. Olhar para Cristo, como diz o apóstolo Paulo, em tudo que você comer, beber ou fazer, seja tudo para a glória. Então olhar para Cristo é fazer as coisas bem feitas. É fazer a vida valer a pena. Olhar para Cristo é ter vida em abundância. Por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós temos esperança, nós temos paz. E a palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, está dizendo: não pare, continue correndo, continue. Eu não sei quantos aqui gostam de caminhar, eu gosto de caminhar. De vez em quando eu corro um pouquinho. Até peço oração para os irmãos, que a minha coluna, como dizia minha avó, minhas costas estão doendo muito, não sei se é hérnia de disco, mas o meu não é nem hérnia de disco, disco já ficou para trás. O meu já é hérnia de pendrive ou de IA. Tá feia a coisa. Mas às vezes a gente caminha e a gente quer ver o tempo. O tempo é importante, mas o tempo pouco importa também. Por quê? Porque o importante é caminhar. O importante é não ficar no sedentarismo. E você ser uma pessoa sedentária, você pode ser também na vida. A vida, em muitos estão com a vida parada. Parece aquela água empoçada que não sai. E começa a juntar mosquito. Sabe por quê? Porque perdeu o alvo. Então olha para Cristo, mas olha para a tua vida. Hoje de manhã nós falamos do reino do céu, mas não é pensar só na volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, nós precisamos de qualidade de vida, precisamos viver. E para que nós possamos continuar a nossa corrida como um atleta, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos olhar para Cristo. E através de Cristo, nós temos ânimo para viver a vida como ela deve ser vivida. Porque se depender da nossa força, se depender da circunstância, nós não vamos conseguir. Sim ou não? Não conseguimos. O apóstolo Paulo não tinha aqui, nesse caso já, ele não tinha uma casa própria. Ele abandonou toda a sabedoria religiosa que ele tinha com a lei de Moisés. Tudo bem que ele encaixou a lei de Moisés no Messias, mas ele abandona toda aquela parte dos fariseus. Ele abandona a sua vida, ele abandona o luxo, ele abandona os aplausos das pessoas para viver o propósito de Deus. E esse homem anunciava o evangelho com amor, mas por onde andava, ele deixava assim o perfume de Cristo. Alguns foram separados para ser missionários fora, só fazer isso. Mas outros foram separados para ser missionário na sua profissão, para cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, para cuidar de onde você está, onde você trabalha. E para isso nós precisamos de vida, e vida em abundância. O próprio Jesus disse: eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. E como que nós vamos viver essa vida em abundância? Olhando para Cristo. Porque Ele traz paz, Ele traz perdão, tudo isso que nós cantamos. Isso é o Evangelho. O Evangelho é dia a dia, meu irmão. O Evangelho não é só esperar a volta de Cristo de qualquer jeito, não. O Evangelho não é esperar a volta de Cristo no legalismo, eu sou santo, você não é, e apontar o dedo, não. Viver o Evangelho é viver um dia após o outro de forma leve. Abençoando, sendo importante na vida das pessoas. É isso que o apóstolo Paulo. Jesus, ele pregava o reino de Deus, mas como que ele pregava? De forma leve. Curando, abençoando, jantando com Zaqueu, comendo na casa dos pecadores, mas influenciando, não deixando se influenciar pelos pecadores, mas influenciando os pecadores. Por quê? Porque o alvo era ele mesmo, era o reino de Deus, era o Pai. É colocar isso na prática. Ninguém está dizendo para você sair amanhã gritando: Jesus salva, você vai para o inferno. Quer fazer isso? Faça. Mas é o dia a dia. O que adianta sair fazendo isso e daqui a pouco volta do mesmo jeito? Então não pare de viver. Se alimente bem. Beba. Trabalhe. Desfrute da vida. Desfrute do lazer.
Porque o nosso alvo é Cristo, aleluia, aleluia. A igreja tem seu ministério, a igreja vai se preparar aquele dia, outro dia, para evangelização, saímos em massa, mas a vida não se resume a isso. A vida se resume no nosso dia a dia, minutos a minutos, segundos a segundo. E eu pergunto, como está a tua vida? Tem pessoas aqui que estão pregando, outros louvando, outros fazendo isso aqui, mas chega na segunda-feira, voltamos a ser o que não éramos para ser, porque perde o alvo que é Cristo. E o apóstolo Paulo, não que eu já tenha recebido isso. Não que eu já tenha recebido isso. Que contraste com o nosso tempo. Enquanto milhões acompanham a Copa do Mundo e sonham em levantar uma taça, Paulo lembra que existe uma corrida muito maior que a corrida da fé. Não estou falando mal da Copa do Mundo, eu também gosto de assistir. Amo futebol também, gosto de futebol. Tem uns que não gostam, outros gostam, mas eu gosto de futebol. Mas daqui a pouco o futebol vai acabar. Uma Copa termina em poucas semanas, daqui a pouquinho. A corrida do cristão termina apenas quando encontramos Cristo. E o que significa isso? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Não que eu já tenha recebido o que isso. Paulo está olhando para tudo o que falou o que anteriormente. Conhecer Cristo plenamente. É o que nós precisamos para ter uma vida com qualidade. Conhecer Cristo plenamente, participar dos seus sofrimentos, viver plenamente a ressurreição, alcançar a perfeição final. E ele diz, eu ainda não alcancei. A palavra aqui, aperfeiçoado ou perfeição, fala da glorificação. Enquanto estivermos nessa terra, ainda estaremos o quê? Em processo. Processo. Ninguém é pleno aqui, gente. Não fica olhando para mim, não. Gerson é santo. Vamos lá morar comigo para você ver. Não tem pleno aqui, não. Gente, vamos caminhando com Cristo. E Cristo vai dando força. Um dia após o outro. Um dia nós estamos tristes, outro dia nós estamos alegres. Outro dia Deus vai falando conosco. Nós vamos caminhando. É para continuar até 2027. E depois até 2028. E daí assim vai. Até você completar os 150 anos que eu prego direto aqui. Vamos viver 150 anos. Até Paulo estava crescendo, ele mesmo disse. Imagine só, o próprio Paulo. Ele diz que não conquistou ainda, ele diz que não chegou na plena santidade. Depois ele diz, prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Que frase maravilhosa. Eu não corro para Cristo me amar, eu corro porque Cristo já me conquistou, diz o apóstolo Paulo. Cristo já nos amou. Cristo já conquistou o nosso coração. Todos nós temos esse conhecimento. Todos nós entendemos a palavra de Deus. Então ele me encontrou primeiro. A graça vem antes da corrida. Existe gente que parou porque acha que nunca será boa o suficiente. E Paulo está dizendo, continue. Quando eu cheguei aqui no Gramadão, aqui não, lá em Tatuí, aqui não acontece isso. Falaram para mim, pastor, fulano não vem porque fuma. Fulano não vem porque isso aqui. Fulano não vem por causa de algumas mazelas. Eu falo, mas daí deveria vir. Deveria vir. Justamente porque nós não somos bons suficientes. Nós estamos em processo. E a igreja é para todos. Para que nós possamos orar uns pelos outros, ajudar uns pelos outros, ouvir a palavra. Nós estamos em processo. Santidade final é só no céu. Enquanto nós estamos em processo, precisamos olhar para Cristo, para não regredir, mas progredir a cada dia. Diz aqui. Então, enquanto houver vida, Deus ainda está trabalhando em você, aleluia. Enquanto houver vida, Deus ainda está trabalhando em nós, assim como trabalhou no apóstolo Paulo até o final da sua vida, e lhe deu força para chegar. O apóstolo Paulo foi decapitado em 68, 67 depois de Cristo, logo depois disso aqui. E ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi das últimas palavras de Paulo. A santidade não é o prêmio de quem chegou, é o caminho de quem continua caminhando. Essa é a santidade. E aqui eu deixo uma pergunta. Você ainda está correndo ou apenas lembrando de quando corria? Porque tem gente que lembra de quando corria.
Tem gente que só lembra do primeiro amor, só lembra como adorava a Deus, só lembra como era feliz, só lembra como a vida era. Não, a vida continua. Alguns já partiram para a glória, mas nós estamos aqui. E o alvo da nossa vida é Cristo, não é pessoas, não é nome dessa terra, é Cristo. E através de Cristo nós vamos abençoar pessoas. É isso que o apóstolo Paulo fazia. Mas, em segundo lugar, primeiro, quem vence é quem nunca para de correr. Mas, em segundo lugar, quem olha para trás perde força para avançar. Olha o que ele diz, o verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim. Paulo não está dizendo que perdeu a memória. Ele não está dizendo isso. Ele lembra do passado, mas decidiu não viver preso a ele. Para trás havia o quê? Pecados. Para trás havia perseguições, que ele mesmo perseguiu, ele mesmo matou Estevão, né? Ele foi um dos comandantes para apedrejar o primeiro diácono Estevão. Prisões, dores, vitórias, experiências extraordinárias também, fracassos também, sucessos também. Nada pode impedir o nosso avanço. E eu vejo as pessoas parando, uns por causa dos fracassos e outros parando por causa do sucesso. Você sabia que tem gente que para por causa do sucesso? Você sabia que tem gente que muda o propósito e a visão porque a vida está boa demais, o cara está ganhando grana, o negócio está bom demais, está tudo muito, muito bom, e ele começa a achar que ele pode fazer o que ele acha melhor e sai do propósito de Deus. Não, o alvo é Cristo. E o apóstolo Paulo deixa sucesso, deixa fracasso, não fica lembrando. Lembre sim onde você estava e o que Deus fez hoje. Lembra o que você é hoje. Lembra o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Olha só quantas vitórias. Estávamos no lamaçal do pecado e olha onde nós estamos hoje. Glória a Deus. Ele tem transformado a nossa vida. Mas se você começar a olhar só para o passado, tu para. É a frase de praxe. A vida continua. A vida continua, meu irmão. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Nada pode impedir o avanço. O avanço da nossa vida, o avanço do evangelho. O verbo aqui prosseguir descreve alguém que se inclina para a frente como um atleta esticando o corpo até a reta final. Já viu? Quando o atleta chega, ele estica o corpo, ele se posiciona o máximo possível para a linha de chegada. Muitos não avançam porque vivem olhando pelo retrovisor. Uns vivem presos ao pecados. E outros vivem presos ao tempo em que era usado por Deus. Ai, aquela época eu jejuava. Ai, aquela época Deus falava comigo. Amém, meu irmão. São épocas que nos ajudam. São lembranças boas. Eu não estou dizendo para você não relembrar. Mas eu estou dizendo que ficou para trás. Agora é um novo começo, um novo recomeço. Nós precisamos de uma nova experiência com Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha sempre essa experiência. Sempre se renovando. Porque o alvo é Cristo. Ah, pastor, Natal para mim não presta mais. Mas presta para os seus filhos, presta para os seus netos. Toda festa é válida. A casa é a mesma, as pessoas não estão mais lá. Mas precisamos viver para as próximas gerações. Precisamos continuar o nosso propósito. Se um corredor olímpico decidir olhar para trás durante toda a prova, ele perde a velocidade, até pode cair. Esses dias atrás eu estava indo embora para o Gramadão, lógico que a João estava comigo, se eu estivesse comigo eu não ia fazer isso. E eu encanei a fé de olhar para trás e dirigindo o carro assim. Você já fez isso? Não faça. Não sei, deu vontade, eu sou meio moleque assim as coisas. Quando eu era moleque de moto, eu tinha um amigo que pilotava moto e eu andava assim, na garupa, mas ao contrário. Você já fez isso? Gente, é muito doido fazer isso. Mas não sei, fiquei olhando assim, né? Não sei, eu queria ver a parte de trás do carro. Não sei que eu encanei, mas pouquinho tempo. Mas foi por pouco tempo. Logo eu já voltei minha atenção, porque não ia dar certo. Eu ia bater o carro. Esses dias também tentei tirar uma blusa dirigindo. E a blusa enroscou no meu rosto. Gente, pensa uma aflição, João Amados. Olha, eu virei se bater assim, gente. Não, tirei. Eu falei, aleluia. E o carro começou a fazer assim.
Gente, não dá, gente. Não tira uma blusa com o carro andando, não vai dar certo. Não dá para olhar para trás. A gente bate o carro. Meu pai cometeu suicídio porque ele começou a olhar para trás. Ele começou a olhar para trás. Ele começou a ver o que ele perdeu, o que ele tinha, o que ele deixou de ter. E ele chegou à conclusão que deveria colocar uma corda no pescoço e puxar. Sendo que o alvo é Cristo, não é bens materiais. Todos nós temos perda. O apóstolo Paulo teve perda. E ele considera tudo como esterco desse mundo. Porque Cristo era o alvo. Não importa como você está, não importa o que você perdeu, não importa, você chegou até aqui. E Deus quer regenerar, transformar, restaurar a sua vida. Para que você continue andando, indo para frente de cabeça erguida, sem capuz, sem nada. É assim que o apóstolo Paulo ia, derrubando tudo. O passado serve de aprendizado, mas nunca de moradia. O passado é um aprendizado, mas não é a nossa moradia. A nossa moradia é o presente, o futuro é um mistério. E a nossa moradia é na Canaã celestial. Enquanto a Canaã celestial não chega, o pedacinho do céu tem que estar em nós. Cristo tem que estar em nós. E nós precisamos continuar avançando. Tem gente que parou e mora no passado. Quem transforma o passado em endereço, perde o futuro que Deus preparou. O que hoje está prendendo os seus olhos para trás? O que hoje está prendendo os seus olhos para trás? Porque o apóstolo Paulo diz: deixo tudo e olho para frente. Terceiro lugar, veja o verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro lugar, o nosso prêmio é muito maior do que qualquer coisa. Até a taça da Copa que nós queremos tanto. Tomara que não perca para o Japão amanhã. Amém, irmãos? A palavra alvo aqui era usada para a linha de chegada. Prêmio era a recompensa dada a quem? Ao vencedor. Mas Paulo diz que o nosso prêmio não é terreno. É o chamado celestial. Na Copa, apenas uma seleção vai levantar a taça, que é o Brasil. No reino de Deus, todos os que permanecem fiéis receberão a coroa da vida. E o apóstolo Paulo faz muita ilustração sobre a corrida da época, sobre o que acontecia na Grécia, as Olimpíadas da época. Enquanto o mundo disputa troféus passageiros, nós caminhamos rumo à eternidade. Então, gente, eu sei que nós gostamos da Copa do Mundo, amanhã vai parar Brasil, vai ser aquela correria, meu Deus do céu. É gostoso, mas é muito passageiro. Termina um campeonato, começa outro. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, quando acabar a Copa do Mundo, a gente voltar a assistir o jogo do Corinthians, do Santos, os pernas de pau. Só que é tudo temporário. Sabe por que nós gostamos? Porque alguém já disse, ou quem disse isso, fui buscar essa frase do poeta romano Juvenal, no final do século I depois de Cristo. Ele diz essa frase porque os romanos, em assuntos políticos, não tinham interesse nenhum. Os romanos não tinham interesse, criticavam. Ele fala aqui de uma sátira, uma troca de comida e diversão oferecida pelo governo. E ele diz que o povo quer pão e circo. Não é o que nós queremos? Pão e circo. O povo gosta disso. Você quer agradar o povo no aniversário da cidade, traz um cantor famoso. O povo ama isso, dá comida para o povo, dá circo para o povo. E é assim que fazia lá em Roma. Quando os governantes, né, os imperadores queriam agradar o povo, tirar o povo de uma rebelião, o que eles faziam? Levavam o povo para o Coliseu. E ali eles davam espetáculos e espetáculo, e dava pão, e dava Coca-Cola para o povo. E davam um espetáculo para o povo. Então nós gostamos de pão e circo. Nós gostamos. Amanhã, 14h vai ser pão e circo. Vai ser um entretenimento. Vai ser uma alegria para nós. Ou tristeza, não alegria. Vamos pensar positivo. Vamos pensar.
mas é muito passageiro. E aquele que só pensa em pão e circo vai perder de viver, vai deixar de ter a vida eterna. E quando eu falo da vida eterna, você pode até chegar ao céu, mas frustrado, não. Então o pão e circo, as alegrias desse mundo não pode tomar conta do nosso coração. Tem que ser muito passageiro mesmo, porque o nosso alvo é Cristo. Agora o Brasil perdeu aquela choradeira e tem gente cometendo até suicídio e tem gente que vai morrer do coração, será? Nosso alvo é Cristo. Também torço para o Brasil, vamos sentar amanhã 2 horas, quem puder, quem não pode. Médico acho que não vai poder, a Amanda vai ter que trabalhar. Está de plantão amanhã? O André vai assistir só o primeiro tempo de ação, trabalha em São Paulo, está à noite. Mas é passageiro demais. Não podemos focar, porque a Copa do Mundo acontece 100 e pouquinhos anos atrás. Muito recente. E não traz vitória para nós. O pão e circo tem que ser passageiro. Nós não podemos viver só de pão e circo. Não podemos viver só das alegrias desse mundo. Então o poeta romano Juvenal está certo. Através dessa sátira. E colocando a palavra de Deus, é por isso que nenhuma derrota dessa vida pode destruir a sua chegada. Enquanto nós estávamos no pão e circo na quarta-feira passada, antes tivemos um velório aqui, depois o jogo do Brasil às 7 horas da noite, enquanto acontecia o jogo do Brasil, um terremoto na Venezuela matando mais de 10 mil pessoas, pessoas soterradas, que respingou em outros países. O que é a nossa vida? O que tu vai fazer com pão e circo e alegria desse mundo diante de um terremoto soterrando pessoas, enquanto o mundo está assistindo a Copa do Mundo? É aquilo que eu falei, precisamos de um equilíbrio. E esse equilíbrio é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Porque se a gente olhar só para as coisas desse mundo, é passageiro demais. Muito passageiro. Então quem sabe para onde está indo, suporta melhor o caminho. O caminho, quem perdeu de vista o alvo, desanima facilmente. Então não desanime, meu irmão. Olhe para Cristo, Cristo pode todas as coisas. Ele pode sarar as nossas feridas. Ele pode nos curar de toda a nossa enfermidade no coração, na alma, no físico. Só Ele pode fazer isso. O circo e pão desse mundo não faz. Mas o pão que nós vamos comer domingo que vem, a ceia do Senhor, o pão que foi esmagado na cruz do Calvário, esse Jesus ressurreto, Ele pode trazer a verdadeira alegria para a nossa vida. Amanhã vai ser só algo muito passageiro. Então quem perdeu de vista o alvo, desanima facilmente. Desanima. Quem vive olhando para o céu, aprende a vencer as tempestades da terra. Amém? E aí eu pergunto, qual o prêmio tem motivado a sua vida? Apenas a Copa do Mundo? Apenas o pão e circo desta terra? Ou o nosso alvo realmente é Cristo? Só para encerrar, veja o verso 15 e 16, estarei encerrando. Todos, pois, que somos maduros, ou perfeitos, em outra tradução, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui perfeito significa maduros. O apóstolo Paulo está dizendo de maturidade. Maduro não é quem sabe tudo, é quem continua aprendendo. Deixo de ensinar, mas de aprender jamais. Então o apóstolo Paulo está dizendo a maturidade é continuar caminhando com Cristo. Vão repetir comigo? A maturidade é continuar com Cristo. Essa é a nossa maturidade. Não é olhar só para as coisas dessa terra, mas olhar para o céu, olhar para as coisas do alto. Então Paulo ainda afirma, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, não basta conhecer, é preciso viver. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos. Não basta ouvir sermões, é preciso colocá-los em prática. A maturidade espiritual aparece na constância.
no andamento da vida, nas circunstâncias da vida, nos momentos ruins, nos momentos bons. É aí que nós vamos ganhando maturidade para a nossa vida. Então talvez você ainda não esteja onde gostaria. Talvez não. Assim como o apóstolo Paulo disse, ainda não cheguei lá. Talvez você não esteja, mas não volte. Continue andando um passo de cada vez. Quem permanece firme verá Deus completar a obra. Aleluia. Ele é poderoso para completar a sua obra naquele dia. Sabe, um técnico campeão costuma dizer aos jogadores no intervalo: a partida ainda não acabou. Você pode ter tomado 3 gols, mas ele continua dizendo: a partida ainda não acabou. Então a partida ainda não acabou. A Copa do Mundo daqui a uns dias vai se apagar as luzes dos estádios. E vai ficar lá um bando de elefantes brancos. Mas a nossa vida continua. Olha, talvez seja um consolo para amanhã já, né? Quem sabe? Deus está usando a minha vida. É brincadeira, o Brasil vai ganhar. Enquanto o árbitro não apita o fim, ainda existe esperança. Amém, irmãos? Amém? Então, enquanto Cristo não voltar, que hoje é o nosso advogado, amanhã será nosso juiz, Deus ainda escreve histórias através da nossa vida. A vitória pertence não aos mais rápidos, mas aos que permanecem fiéis até o fim. Eu quero chamar o Ministério do Louvor, vem cá, nós vamos orar. E eu pergunto, se Jesus voltasse hoje, ele encontraria você caminhando ou parado? Correndo ou parado? Ah, é verdade, vocês não vão cantar mais hoje. Já cantaram bastante. Vem cá, B. A B vai cantar aquela Não Pare, Não Pare. Ministério do Louvor, bênção. Já cantaram 5 hinos, não é que é matada a garganta também, né? A B vai cantar Não Pare. E faça desse hino uma oração para a sua vida. Porque Jesus ressuscitou, mas antes disso, os discípulos queriam parar. Os discípulos queriam lavar as redes. Os discípulos queriam voltar para a sua aldeia, como lá os 2 discípulos de Emaús. Mas Jesus diz: não pare, continue este propósito, não pare. Então a pergunta não é se você vai para o céu ou não. A pergunta é: se Jesus voltasse hoje, você estaria como uma água parada juntando dengue, ou estaria em movimento fazendo a obra de Deus? E fazendo a obra de Deus é viver da melhor maneira possível dentro da lei do Senhor. Amém? Vamos orar? Pode vir se preparando aqui. Pai, feche seus olhos. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. E ela disse que o apóstolo Paulo estava preso. Mas escreve como um vencedor. Escreve animando a igreja de Filipos, mesmo preso, porque ele estava preso fisicamente, mas o seu interior estava liberto em Cristo. Ele não possui uma liberdade física, mas possui uma esperança eterna. Por isso, Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos aqueles que estão feridos, aqueles que estão desanimados, pensando em desistir, mas sabemos que a tua palavra responde: a corrida ainda não terminou. Cristo ainda está chamando, ainda está fortalecendo, ainda está esperando que você continue. Aleluia. Assim seja, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo chega no final da sua vida dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, assim também seja com cada um de nós. Que nós possamos sim viver as coisas dessa vida dentro de um equilíbrio, mas que o nosso alvo seja realmente Cristo. E este Cristo que nós pregamos, que foi ressurreto, possa transformar e restaurar e trazer alento e ânimo a cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado.
decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Existe sentado no lugar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Então foi dado o recado nesta noite. Não pare, em nome de Jesus. Que assim seja na vida de cada um aqui. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento de culto e também pedir a bênção de Deus por mais uma semana. Quero, por favor, se puder colocar os nomes aí dos pedidos de oração. Não sei se foi colocado ou não. Se não, tem alguns aqui. Vem cá, Danilo. O presbítero Danilo está nos visitando com a família. Agradecemos a Deus pela vida de vocês. Danilo estará fazendo essa oração. Nós temos alguns pedidos de oração. Vamos continuar orando pela nossa irmã Alice de Lima, né, uma das enfermas aqui da nossa igreja. Também Helena de Almeida. Também pela vida da Nelly, que está em recuperação.
Mateus, Marina, Rubens está conosco aqui, então está bem, né, Rubens? Graças a Deus, está lá o teu nome. Vamos continuar orando pelo Arthur também, filho do Átila, da Vânia, não está bem de saúde, pelos exames que ainda ele vai fazer, né? E pelas famílias enlutadas, do Marcílio, né, do Luiz, também a família da dona Esther Molinari, toda a família. Vamos continuar orando para que Deus possa estar consolando. Também o Edgar, acidente de carro, pede oração, e também a nossa irmã Rosa, aqui vizinha da igreja, né? A Rosa, esposa do Cid Baltazar, que também teve um AVC, um AVC, está internada, vamos estar orando por ela, e também pela Fabiane Bernardo, também pede intercessão por cura. Então nós temos esses nomes aí, vamos estar intercedendo. Silvana pediu também oração pelo André e também pelo seu pai. Então vamos orar, né? Vamos interceder e vamos pedir para que Deus nos dê uma semana abençoadíssima. Deus abençoe cada um de vocês, agradecemos pela presença de vocês. Nós temos um chazinho lá no Salão Social, né? Depois todos lá para o Salão Social. Deus abençoe o pessoal do som aí, né? Pelo trabalho, o pessoal do Ministério de Louvor, Ação Social e Diaconia. Deus abençoe. E você que está nos visitando, Deus abençoe a vida de cada um. Né, Cristian? O Cristian está com nós hoje aí, a Giovana. A filha sempre volta para casa. Brincadeira, eu sei que a Giovana está morando lá em Tatuí agora, o Cristian, mas sempre que puder, esteja conosco aí. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos escutar a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, continuar abençoando esta igreja, ó Pai. Obrigado por o Senhor ter acompanhado, ó Pai, Teus filhos, ó Pai, neste lugar. Obrigado, ó Pai, porque aqui, ó Pai, podemos ter essas bênçãos, ó Pai, que são direcionadas a cada família desta igreja, ó Pai, e que o Senhor venha cuidar, Senhor, continuar cuidando, ó Pai, daqueles, Senhor, que sofrem, ó Pai. Temos, Senhor, esses pedidos, ó Pai, alguns enfermos, ó Pai, que o Senhor continua, ó Pai, cuidando, Senhor, e dando, Senhor, tudo que eles precisam, ó Pai. Ajuda, Senhor, a cada pessoa, Pai, que muitas vezes, ó Pai, desenganadas, ó Pai, mas o Senhor pode curar, ó Pai, o Senhor pode libertar, Senhor. Esteja, Senhor, com aqueles, Senhor, que perderam, ó Pai, um ente querido, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, dando consolo, Senhor, a esta família querida, ó Pai. Esteja abençoando, Senhor, a recuperação, ó Pai, daqueles que pediram, ó Pai, e receberam, ó Pai, que o Senhor continua, ó Pai, com cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, novamente, ó Pai, de podermos estar aqui com os irmãos, ó Pai, e que o Senhor nos leve, Senhor, para nossos lares, Senhor, em segurança, ó Pai. Obrigado, Senhor. Fica com a Tua igreja, ó Pai, dá uma boa noite, ó Pai, de descanso, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Dá um abraço no seu irmão. Beatriz, Deus abençoe pelo louvor. Maravilhoso. Deus abençoe a todos.